Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que hoje Ele possa abrir os tesouros da tua palavra para o teu entendimento. Espero que Ele fale ao teu coração e que ao final da mensagem você possa sair daqui edificado em nome de Jesus. Seja bem-vinda também, irmã. Amém. Queridos irmãos, nós hoje vamos falar sobre o ano do jubileu, o ano da volta de Jesus. É uma bênção, tenho certeza, para todos aqueles que amam ao Senhor, saber quando está próxima a sua vinda, não é verdade? Agora, antes disso, nós faremos aquilo que o Senhor nos ordenou, conforme está escrito no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Ali o Senhor nos diz o seguinte: Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Seja bem-vindo, irmão. Amém. Então, para você que está nos assistindo, ainda não conhece a obra do ministério, o ministério ele faz uso dos recursos que chegam em dízimos e ofertas para dar continuidade à pregação do Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Nós temos uma meta de evangelismo mundial. O ministério já está presente em 20 países e já temos chamada sobre o 21º país, fica no norte da África. Nós vamos anunciar o seu nome assim que o missionário já estiver lá. Também a gente não quer dar oportunidade para o inimigo atrapalhar os planos antes de eles serem executados, né? Tem que ter um pouco de prudência. Na igreja sede eu já anunciei, mas você que está nos acompanhando vai ouvir algumas semanas mais para frente. Peço orações, mas a obra, graças a Deus, avança. Nós já temos missionários em países muçulmanos, é o caso da Turquia, por exemplo, e a obra segue. Estamos também agora dando início a uma frente, que é uma tradução para vários idiomas da mensagem. Queremos robustecer aquilo que temos já em termos de estudos e informações, principalmente no idioma mais falado, que é o inglês. Temos muitos materiais em inglês, mas queremos expandir principalmente em vídeos. Então essa semana estivemos trabalhando forte nisso, estamos reformulando, gerando um novo site. E também temos obreiros nos campos missionários, esses são assalariados. Não é o meu caso, eu não vivo da obra, eu tenho minha atividade profissional e eu dizimo e oferto como você, faço um trabalho voluntário. Além disso, o Ministério também usa os recursos para providenciar a diagramação, a impressão e a disponibilização de materiais para evangelismo. Estou com esse leque aqui, são alguns dos materiais que nós temos. Se você tem interesse em fazer evangelismo, solicite, não tem custo, você não vai pagar nada. A única coisa que nós não queremos é que o material fique parado na tua casa. O material foi feito para circular, não é verdade? Tem que chegar na mão dos interessados, tá ok? Se você está próximo de Curitiba ou consegue vir até aqui, não vai pagar nada, é só retirar o material. E se você está longe, aí vai pagar só o custo do frete, o envio do correio, ok? Quer saber quais são os títulos e quer fazer a tua solicitação? Entre em contato pelo WhatsApp. Fora do Brasil é 55, no Brasil 41 99509 8425. Lembrando que também nós temos material para evangelismo nas redes sociais, em formato de PDF e em vários idiomas. Então, mesmo que você não esteja no Brasil, pode solicitar, é possível que haja. Alguns idiomas eu já sei de cor que nós temos: português, espanhol, inglês, italiano, francês, húngaro, e agora o primeiro folheto em alemão ficou pronto essa semana, graças a Deus. Então, vamos expandindo em nome do Senhor Jesus. Em breve teremos em outros idiomas também. Peço orações. E atenção você que sabe falar outros idiomas, árabe, chinês ou qualquer outro, e pode nos ajudar, entre em contato. Nós temos que expandir a mensagem. Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda
criatura, é o que nós temos que fazer. O ministério é pequeno, mas na medida do que Deus abre as portas, vamos avançando. Lembrando também, para você que é dizimista e ofertante, o Ministério oferece relatório de aplicação dos dízimos e ofertas, para que você seja o nosso ombudsman, possa nos ajudar a administrar cada vez com mais honestidade e da melhor forma, com sabedoria. Para isso, nós pedimos que você que está longe, você apresente o comprovante de entrega do dízimo e da oferta, porque também nós não queremos só satisfazer o curioso ou o crítico. A ideia é que nós tenhamos realmente o apoio daqueles que estão com o coração voltado à sua obra. Amém? Mas também, se há um lugar onde deve haver transparência, é a igreja do Senhor. Mais até do que nas empresas aí de fora. Amém? Então, meus queridos irmãos, nós vamos nos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor. Enquanto estivermos louvando, quem se preparou vai poder fazer a entrega dos dízimos e ofertas. E lembrando também, estamos em construção na fase 10 da igreja sede do ministério, que está na rua Frei Lívio Paniza, 530, Curitiba, Paraná. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer, quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo, todo-poderoso Deus, infinito em poder, glória e majestade, nós nos ajoelhamos diante da Tua augusta presença, reconhecendo a Tua soberania sobre as nossas vidas. Ó Senhor, nós queremos pedir que o Senhor venha abençoar o Teu povo nesta manhã. Eis aqui os Teus filhos que congregados estão na Tua casa de oração. Vieram, Senhor, buscar a bênção que provém de Ti. Que o Teu Espírito seja derramado sobre cada um e também sobre aqueles que nos assistem em qualquer lugar da terra. Abençoa estas humildes contribuições, frutos de corações que se inclinam para o Senhor e para a Tua obra. Senhor, dá temor àqueles que estão na administração da obra, para que o façam com honestidade, sabedoria e prudência. E assim, ó Deus, que o pouco que chega à Tua caixa possa render o máximo para a Tua obra. E que quando o Senhor Jesus vier, aqueles que vão prestar contas possam ouvir Ele dizendo: bem está, servo bom e fiel. Senhor, abençoe cada dizimista e ofertante. Abra as portas do emprego, das vendas, do negócio
e do lucro, enfim, Senhor, do que for necessário para que o teu povo possa ter o suficiente para si, para a sua família, para abençoar os pobres e também para abençoar o avançamento da tua causa. Pedimos, Senhor, que nos abençoe agora no estudo da palavra. Abra o nosso entendimento. Derrama o teu Espírito sobre o teu povo. E, em especial, usa-me, ó Deus, conforme a tua vontade. Que não seja eu, mas o Senhor Jesus venha falar por meu intermédio, com plena liberdade, para instruir o teu povo, a tua santa igreja. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, como tínhamos previamente anunciado, nós vamos tratar do ano do jubileu. Convido os irmãos para abrirem em Levítico, capítulo 25. Levítico, capítulo 25. Versículos 8 a 10. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. O ano do jubileu era um ano muito especial, na verdade era o mais esperado pelo povo de Israel, desde que Deus deu essa instrução por meio de Moisés. Notem vocês que uma razão para isso se dá pela própria espera. Veja, a cada 49 anos, então viria um ano de jubileu. Eles tinham que contar 7 vezes 7 anos. Então seriam 7 semanas de anos. Daqui, algo que nós podemos entender até a partir do estudo das coisas naturais. 3, aqui, 6, 7. Ora, os dias são montados, por assim dizer, em intervalos de 7 semanas, não é assim? Então, cada 7 dias compõe uma semana. Quem estabeleceu isso, segundo a palavra, foi Deus. Deus criou o mundo em 6 dias e ao 7º dia ele descansou e abençoou. Da mesma maneira, ele também pediu aos israelitas que contassem semanas de anos. Então aqui eu tenho intervalo, são 7 anos. Esse seria o primeiro intervalo. Aí nós vamos segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. De maneira que se eu somar tudo isso aqui, eu vou ter quantos anos? 49 anos. E então, o ano 50º era o ano do jubileu. Jubileu é uma palavra que está traduzindo o original Iobel. Iobel literalmente significa soar ou ressoar. Tinha a ver com o toque da trombeta. Então, quando tocava-se a trombeta, ela soava. Então, eles sabiam que começou o ano. Por isso, o Iobel, né? E aí, veio a ideia do jubileu, os tradutores trouxeram assim, porque o júbilo tem a ver com alegria. Era também um ano de alegria, nós já vamos ver o porquê. Até já lemos, na verdade, porque disse assim: apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores, e também cada um voltaria para a sua posse. Nós já vamos explicar melhor isso aí. Mas na prática, esse era o ano do ressoar, ou do soar da trombeta, de ouvir-se o som da trombeta.
Quando se ouvia o som da trombeta, eles sabiam, olha, chegou o ano do jubileu. Isso tem tudo a ver conosco. Por quê? Se nós abrirmos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos conseguir entender o significado espiritual desse soar da trombeta do jubileu. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Primeiro Coríntios 15, versos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ora, a Bíblia está falando aqui do dia do arrebatamento, do dia da vinda de Jesus. Ora, e aqui diz, a trombeta soará e então nós seremos transformados. É então quando o Senhor Jesus vier. Esta não é a única menção à trombeta, há uma outra menção relacionando a vinda de Jesus com o soar da trombeta. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos abrir. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, a trombeta do jubileu, o ano do jubileu, foi dado por Deus para que os israelitas se lembrassem de que um dia a trombeta soaria. E quem viria? O Senhor Jesus. O ano do jubileu é, portanto, uma representação, uma profecia da segunda vinda de Jesus. E notem uma coisa, muitos usam aquele versículo de Mateus 24, onde diz assim, mas com respeito à vinda do Senhor, do dia e a hora, ninguém sabe, não é assim? Vamos ler aquele verso então? Olha como nós temos que prestar atenção no que a palavra diz, e não avançar para além do que ela fala. Mateus 24, versículo 36. Porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. O que o verso diz? Daquele dia e hora. Tudo bem, mas quando eu tenho uma data, eu quero pôr uma data, não adianta só eu falar dia e hora. Por exemplo, sábado. Mas que sábado que vai ser? Certo? Ou se fosse quarta-feira. Mas qual quarta-feira vai ser? É desta semana? É da outra semana? É do ano que vem? Certo? O dia e a hora ninguém sabe. Mas note que o verso não mencionou o mês e o ano. Por que ele não mencionou? Porque o mês e o ano já se sabia. O ano seria um ano de jubileu. É o ano que a trombeta soasse. Ora, os israelitas sabiam. Isso foi dado desde a época de Moisés. Nós acabamos de ler lá no livro de Levítico. Seria um ano de jubileu. Quando a trombeta soar, aí o apóstolo Paulo explicou.
Quando a trombeta soar, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E o mês? Se vocês prestaram atenção, nós lemos sobre o mês em Levítico 25. Vamos voltar para lá? Levítico 25, versículo 9. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. Qual mês? 7º. Ora, então o mês e o ano foram ensinados. Jesus vai voltar em que mês? No mês 7º. Ah, então é julho? Não, não é julho. Porque o calendário que nós possuímos aqui, ele tem um nome, inclusive, gregoriano. Foi um calendário realizado a pedido do Papa Gregório, muitos séculos atrás. Porém, ele não confere com o calendário que Deus deu ao seu povo lá na época da Antiguidade, certo? Vou trocar em miúdos para a gente não ir muito no detalhe, tá? O mês 7º do calendário bíblico, hoje, ele bate sempre entre os meses de setembro e outubro do nosso calendário, ok? Então, cada ano ele pode variar um pouquinho, tá? Quem sabe em outra ocasião a gente faz um estudo mais aprofundado sobre isso, mas ele fica entre setembro e outubro. Então, se alguém vier no mês de janeiro e falar, olha, chegou o arrebatamento vai ser em abril, né? Olha, atentos a julho deste ano, porque vai ter uma reunião assim, 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 e pode vir o arrebatamento. Você vai acreditar? Não vai acreditar. Por quê? Porque está fora da palavra. A palavra diz que o Senhor Jesus vai voltar no mês 7º. Então é entre os meses de setembro e outubro. Correto? Não vai voltar em novembro, nem em dezembro, nem em fevereiro, nem em abril. Por exemplo, vai voltar esse mês? Não vai. Ah, e a questão do ano? Veja, o ano funcionava da seguinte maneira. Poxa, o ano do jubileu representava o ano da segunda vinda de Jesus. E vamos dar aqui mais subsídios para comprovar isso aqui. Nós já vimos que é nele em que soa a trombeta, mas não só isso. Aqui em Levítico 25, se vocês prestaram atenção, ele diz assim, versículo 10. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Ora, o tornar a sua família nós já vimos, porque quando Jesus voltar, diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e então nós subiremos junto com eles. É o dia da reunião das famílias, correto? É o dia da segunda vinda de Jesus. Então o ano do jubileu é o ano da segunda vinda do Senhor. Além disso, é o ano de tornar a posse. Que posse é esta? Nós vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 2, e vamos verificar que Deus deu algo em posse para Adão e Eva. Gênesis, capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. No verso 15, ele repete. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. O jardim do Éden era a casa de Adão e Eva. Era a sua posse. Ali estava a árvore da vida que garantia, cujo fruto garantia a sua imortalidade. A cada mês ele comia daquele fruto e ele se mantinha imortal. Só que nós bem sabemos, Adão e Eva desobedeceram a Deus e então foram lançados fora da sua possessão. Gênesis 3,
versículos 22 e 23. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. O que aconteceu com o homem? Ele perdeu a sua possessão. Não tinha mais posse do jardim do Éden. Não tinha, por consequência, acesso à árvore da vida. E aí a morte passou a todos nós, estamos aqui hoje. Só que, quando Jesus voltar, a Bíblia diz que nós voltaremos a comer da árvore da vida. Isso quer dizer que nós voltaremos a entrar no jardim do Éden. Nós perdemos a possessão, mas quando Jesus voltar, nós recuperaremos, nós tornaremos para a nossa possessão. Abram em Apocalipse 22, versículo 14. Apocalipse 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham poder na árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Outras versões dizem: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. De uma ou de outra, fato é que nós entraremos no jardim e lá participaremos do fruto da vida. Então o homem tornará para a sua possessão. Tudo isso era prefigurado no toque e no início do ano do jubileu. No ano do jubileu, as famílias se reencontram e no ano do jubileu, o homem torna para a sua possessão. Portanto, ele é o ano da segunda vinda de Jesus. Então os israelitas pensam, olha como isso era significativo. Comemorava-se o ano do jubileu de 49 em 49 anos. Tinha que passar 7 semanas de anos para daí você tocar uma trombeta de jubileu. Então, dificilmente uma pessoa comemorava mais de um jubileu na sua vida. Não sei se vocês já pararam para meditar nisso aí, né? Quer dizer, era um evento único. E por quê? Ora, para representar também a singularidade do evento, a magnificência do evento da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, irmãos, podem entrar. Então, veja, é assim como também a maior esperança da nossa vida, qual é? Qual é a nossa maior esperança, meus queridos irmãos? O retorno do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso estava embutido no significado do ano do jubileu. E aí eles iam contando. Talvez você esteja pensando no seguinte: uai, mas era tão importante o ano do jubileu, como é que hoje a gente praticamente não ouve falar? Ninguém fala do ano do jubileu, não é verdade? Né? Mesmo entre aqueles que se dizem judeus, tal, eu quase não ouço nada. Ora, meus queridos irmãos, tendo os judeus rejeitado ao Senhor Jesus, também seja bem-vindo, né? Também perderam a luz, que permitiria a eles continuarem firmes, aguardando a vinda do Senhor. Mas a mensagem bíblica, ela permaneceu, porque o mundo passa e a sua concupiscência, diz a Bíblia. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente, para sempre. A palavra está aqui, ela é imutável como a rocha, esperando que alguém cave e a encontre. E aqui estamos nós, cavando na mina da verdade para encontrar este tesouro da Escritura. Não é assim? Ora, meus queridos irmãos, como saber quando foi o ano do jubileu e quando seria o ano do jubileu na nossa época? Graças a Deus, Ele não nos deixou assim, sem nada, né? Sem orientação. Primeiramente no livro de Isaías, capítulo 61, por meio do profeta, Deus anunciou que o Messias apregoaria um ano do jubileu. Isaías, capítulo 61, versículo 1.
Essa é uma profecia a respeito de Jesus. Logo que nós lemos, isto vai ficar claro para todos. Isaías 61, versículo número 1. Diz: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes, etc, etc. Note que no versículo 2 é dito que ele iria apregoar o quê? O ano aceitável do Senhor. E note que esse ano aceitável, ele estava vinculado com o dia da... Com o dia do quê? O que está escrito aí? Dia da vingança. Quando o Senhor Jesus vier, ele vai levar a sua igreja, mas ele vai dar afrontosa morte a quem? Aos ímpios, aos rejeitadores da sua graça. Isso está revelado claramente no livro de Apocalipse. Por exemplo, vamos abrir em Apocalipse capítulo 6. Ali ele relata a ocasião em que o céu se abre, clara evidência da segunda vinda de Jesus. Apocalipse capítulo 6, versículo 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ora, os céus se abrem, mas quando os céus se abrirem, quem é que vem? Quem é que vem, meus queridos irmãos? O Senhor Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, eis que ele vem com as nuvens. Não é assim? E aqui disse que o céu retirou-se, então o céu se abriu e agora vem, ele vem com as nuvens. E aí quando ele vem, os ímpios se escondem, porque sabem que agora vão ser o quê? Destruídos. Lá em Apocalipse capítulo 22, ou capítulo 19, perdão, a vinda de Cristo é representada de forma simbólica e é dito assim, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Quem é esse que estava sentado? Versículo 12. E seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem é este, meus queridos irmãos? Jesus, o Verbo, a Palavra. Não diz a Bíblia? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Este é Jesus. Então Jesus está vindo nas nuvens do céu, e o verso 19 diz que na terra, a besta e os reis da terra estão reunidos para fazer guerra contra ele. Só que daí, verso 21, olha o que acontece com os ímpios. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. É uma forma simbólica de dizer que os ímpios serão mortos. Quando
Lá em Isaías 61, é dito que o Messias anunciaria o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Ele está mostrando o seguinte: o ano da volta de Jesus, o ano aceitável, o ano do jubileu, ao mesmo tempo vai trazer o quê? A vingança de Deus sobre os ímpios. É o dia da vingança. A Bíblia fala muito sobre o dia da vingança de Deus. É quando Deus vai dar a retribuição sobre as coisas más que foram feitas. Vamos deixar isso mais claro? Vamos. O ano do jubileu também é o dia do soar do quê? Da trombeta, não é assim? Pois o Apocalipse diz que quando a 7ª trombeta soa, Deus vai dar o cálice da sua ira contra a Babilônia e contra os ímpios. Vamos lá para Apocalipse 16. Perdão, 16 não, é 11. A trombeta é no 11. Apocalipse 11, versículo 15. E tocou o 7º anjo a trombeta. Opa! Tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Olha aqui, é a vinda de Jesus, né? E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem ao teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, quando chega o tempo da vinda de Jesus, ao mesmo momento também chega o tempo da vingança, o tempo de Deus destruir os ímpios, aqueles que destroem a terra. Ficou claro? Todo mundo entendeu? Amém? Então, irmãos, quando se anunciasse o ano aceitável do Senhor, estaria se anunciando o dia da vingança. Esse era o ano do jubileu. Ora, quando tocar a 7ª trombeta, a gente viu agora, toca a 7ª trombeta, Jesus vai voltar e Deus vai vingar a causa dos justos contra os ímpios. Tudo bem, agora voltamos para aquela nossa pergunta. Quando foi o ano do jubileu? Quando é o ano do jubileu na nossa época? Né? Seria interessante saber, não? Acho que é o que nós mais gostaríamos de saber. Em Isaías 61, nós já lemos, é dito que o Messias anunciaria o ano do jubileu. E agora nós vamos para o cumprimento da profecia de Isaías. Lucas capítulo 4, palavras do Senhor Jesus Cristo. Certo dia, quando ele estava na sinagoga, Lucas 4, versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, aquela profecia. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Notem como isso, ele concorda com aquilo que a gente aprendeu do ano do jubileu. No ano do jubileu, você apregoava liberdade aos cativos, né? Liberdade na terra. Aqui ele disse, ó, Deus me ungiu para apregoar liberdade aos cativos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20.
e cerrando o livro, e tornando-o a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Olha, eu estou anunciando hoje, o ano do jubileu é agora. Eu acabei de anunciar, isso é o que Jesus estava dizendo. Hoje se cumpriu esta escritura. O Espírito do Senhor está sobre mim quando? Hoje. Para anunciar boas novas, hoje. O Messias estava ali pregando o Evangelho naquele dia. E ele disse: hoje se cumpriu esta escritura. Eu estou anunciando o ano do jubileu. Aquele ano era um ano de jubileu. Era um final de 49 anos. Era um ano no qual soava aquela trombeta. E que ano era esse, meus queridos irmãos? Ora, lendo uns 2, 3 versos aqui, nós logo vamos perceber que este era o início do ministério de Jesus. Sabemos que Jesus foi batizado, certo? E o que aconteceu? Lucas 3, 21. Foi o início do ministério dele. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, etc, etc. Capítulo 4, verso 1. O que aconteceu em seguida? E Jesus, cheio do Espírito Santo, tinha acabado de receber, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Então, foi batizado e foi para o deserto. Verso 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, aí é o que a gente já leu. Ou seja, ele estava no início do seu ministério, né? Foi batizado, foi para o deserto, voltou do deserto, andou, chegou em Nazaré. Quando Jesus começou o seu ministério? Isso é um conhecimento já amplamente difundido, as pessoas sabem, ninguém questiona esse ano. É o ano 27. Foi quando Jesus iniciou o seu ministério. Você pode buscar na internet, facilmente vai encontrar, né? É praticamente um consenso o ano do início do ministério de Jesus, ok? Ora, esse era um ano do jubileu. Vou pegar aqui. Se nós sabemos que o ano 27 era o ano do jubileu, basta ir somando de 49 em 49 anos e nós vamos chegar ao ano do jubileu da nossa época. Correto? Como é que faz a conta? Bom, você tem que ir somando, né? Então, por exemplo, 27 mais 49. Vamos lá. 7 mais 9, 16. Sobe 1. Mais 2, 3. Mais 4, 7. Então, o próximo ano seria o ano... E assim por diante. Vamos lá fazendo conta, fazendo conta, fazendo conta. Eu que já sei onde a gente vai chegar, né? Eu vou já aumentar 20 anos do jubileu aqui. 49 vezes 20. Para a gente ganhar tempo. 9 vezes 2? Vai 1. 2 vezes 4? 8. Mais 1, 9, né? 980. Ok. Então, 76 mais 980... 6, 8 mais 7, 15, opa, mais 1, 1056. Opa, o ano 1056 foi o ano do jubileu. Ah, mas está muito longe ainda. Não, tudo bem, vamos somar lá mais 980 para chegar mais rápido. Seis, né? 5 mais 8 dá
13, vai 1. 1 mais 9, 0, 10, né? Passa 1 mais 1. 2036 é o próximo. Pois é, e nós estamos aqui no ano de 2020. Vou colocar para cima para ninguém confundir. Já era no ano 27 que ele iniciou o ministério, quantos anos Jesus Cristo tinha? Próximo de 30 anos. Aí é uma discussão, se ele tinha 27 ou se tinha 30, né? Mas entende-se que ele era adulto, né? Essa é a ideia. Então, meus queridos irmãos, nós vemos que nós estamos próximos. Inclusive, o último ano do jubileu, nessa conta, é só diminuir 49, foi 1987. Nós já estávamos vivos, né? Boa parte da congregação aqui já estava nesta terra, vivendo, andando por aí. Irmãos, 16 anos, um pouquinho mais de 16 anos. O que nós podemos dizer em virtude disso? Amém. Né? Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. E é hora de eu reavaliar muita coisa, não é assim? Quer dizer, ouvia-se, eu lembro de ter ouvido uma vez, muito tempo atrás, de um pastor lá, não importa de onde, mas ele falando, Jesus pode voltar amanhã ou daqui a 500 anos. Bom, ele demonstrando total desconhecimento da Escritura Sagrada, né? E também colocando o povo para dormir. Porque como é que o povo de Deus estaria? Jesus representou isso por uma parábola, a parábola das 10 virgens. Ele era o noivo, ele estava vindo. Só que quando ele estava vindo, como é que estavam as virgens? Todas dormindo, despreparadas. Achando que Jesus poderia voltar dali a 500 anos. E como é que elas podem estar efetivamente dormindo? Vamos trocar em miúdos, trazer isso para a prática. Sabe como é que o crente está dormindo? É quando acaba o culto, aí começa aqui a conversa. Não, sabe, eu estou com uma ideia, eu estou montando uma empresa que vai dar muito dinheiro e aí eu vou conseguir estabilizar a minha família, sabe? Vou deixar um patrimônio até para os meus netos. Né? Então, como é que está esse crente? Está acordado ou está dormindo? Está dormindo. Né? Jesus falou, louco, amanhã pedirão contas da tua vida. Olha aí. Né? Outro. Não, eu estou fazendo uma poupança aqui, por quê? Não, porque pensa, né? Poxa, minha filhinha, eu não tenho filho ainda, mas quando eu tiver eu quero que ele faça uma faculdade. Ora, irmão, se a criança nem nasceu, vai dar tempo? Né? Agora, vamos para frente, vamos pensar outra coisa, né? Não, sabe o que acontece? Eu estou poupando dinheiro porque eu quero viajar ainda, eu quero aproveitar a minha vida, tenho muito tempo ainda. Será que você tem tanto tempo assim? Nós estamos vendo aqui, olha, o jubileu é de 49 em 49 anos. Vamos supor que Jesus não voltasse no jubileu de 2036. Então, quando é que ele teria que voltar? 49 anos para frente. 2075, é isso? 50 não, 2085. 2085. Irmãos, do jeito que o mundo está, ele aguenta? Os ambientalistas afirmam de pé junto que não. Que o mundo já passou o limite lá do que poderia, em termos de suportar o prejuízo ambiental gerado pelas indústrias, pela atividade econômica, não é assim? Então, é inviável. Ora, até quem não é da fé está dizendo que o mundo não tem como suportar mais que 50 anos seguindo esse nível. Fala-se tanto de, vamos proteger o meio ambiente e tal, mas é evidente que isso fica só no discurso, né, gente? No fundo, isso aí parece só uma cortina de fumaça para tentar implantar de novo aquela agenda socialista. Até porque vieram falando que sustentabilidade tem um tripé, né? Que é o tripé ambiental, econômico e social. O que o social tem a ver com a preservação do planeta? Não tem nada a ver, mas ele tem a ver com interesses escusos, né? Não, o social é porque eu quero implementar o socialismo, entenda assim, de forma muito simplificada, tá? Ninguém vai dizer isso na mídia, e vão falar que eu sou mentiroso. Mas a mídia fala que tanta gente que é mentirosa e a gente sabe que a pessoa não é mentirosa, então também não faz muita diferença, né? Infelizmente a mídia está jogando por terra a sua própria credibilidade, né? Poderia ser diferente.
certo? Mas, fazer o quê? Não posso generalizar, né? Em nada você pode generalizar. Em todo lugar, toda regra possui exceções, né? Mas, infelizmente, está virando uma regra, praticamente, da gente ver a mídia não contando o que é realmente. Bom, voltando para cá. Jair, só uma pergunta do jubileu de 2036 até o início, que é 27, dá quantos jubileus até lá? Ah, quantos jubileus dá aqui do ano 27 até aquele ano lá? Só se eu fizer uma conta rápida aqui, dariam 20 jubileus, 21, 22 jubileus, né? Mas enfim, isso não é algo assim que nos traz um significado específico. Porque o que a Bíblia retrata especificamente é: quando soa a trombeta do jubileu, então, liberdade na terra, liberdade aos cativos, as famílias vão voltar a se reunir e o homem vai voltar para a sua possessão. Outra forma da igreja dormir, vou voltar ao ponto lá, né? Não. Aí a pessoa está tudo errado, né? Eu estou fazendo as coisas que eu sei que estão erradas e tal. Não, mas eu ainda vou me arrepender, tem tempo ainda, né? Tem tempo. Mas geralmente quando a pessoa deixa para frente, ela acaba fazendo ou não fazendo? Não fazendo. Quem não passa no vestibular é quem deixa para estudar na última hora. Aí diz que a marmelada na última hora não funciona, né? Não. Então é isso. Ou seja, irmãos, puxa vida, tantos anos aí, né, que a gente passou sem conhecer. Agora a gente conhece. E aí, como é que vai ser a nossa vida? Vai ser a mesma? Ou ela vai mudar? Será que não é hora da gente se consagrar a Deus, né? Fala assim, puxa vida, quero mudar. Minha vida vai ser outra. A partir de hoje eu sou consagrado a Ti. Ensina-me e eu vou colocar em prática. É o que o Senhor está querendo. Meus irmãos, piedade prática, religião de verdade. Parar de blá blá. Blá blá ninguém quer ouvir mais. Todo mundo está cansado. Não é verdade? Irmãos, vamos falar a verdade. Se eu sair aqui fora, de 100 pessoas, é possível que mais de 50 vão falar papo de religião de novo. Blá blá, estou cansado de conversa de pastor, né, de enrolação de padre, filosofia. Ninguém quer ouvir isso mais. O povo está ficando aqui, cansado. O povo quer ser realmente alimentado. Tem pessoas que têm sede de alma. Elas querem ouvir a verdade. Chega de ser enganado, né? E a verdade, meus queridos irmãos, é essa, sabe qual? Deus quer preparar um povo humilde, de coração puro, uma fé não fingida. Esse povo vai ser recebido como a igreja lá de Deus. Amém. Né? Agora, os fingidos, os casca, né? Só de casca, os hipócritas e tal, todos esses vão ser a palha queimada no fogo do inferno. Irmãos, abram lá na carta de Paulo. Vou falar aqui sobre o objetivo da fé. São 41 jubileus. 41, né? Perdão, 41. Tá aí. Não é 22. Estão corrigindo, 41. Né? 41. Aí, obrigado. 41 ou 42? Só confiram lá, por favor. Né? 2 vezes aqui. Então tá bom. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Tem muita gente em muita igreja fazendo exatamente isso aqui. Não está sabendo nem o que está falando. Por quê? Porque deixou o básico. Poxa, qual é o básico? Você entrar na casa de um cristão, a atmosfera tem que ser boa. Sabe, você entrar, sentir aquele amor, né, aquela hospitalidade, sabe? De a pessoa te acolher. Poxa, você está com alguma necessidade, já corre para te atender. E isso é uma demonstração de que o amor de Deus está ali. Agora, você chegar na pessoa, aquela cara meio assim de olhando, olha, chegou o pecador na minha casa, né? E aí, não, acontece, né? Aí, chega lá, a pessoa toda cheia de cerimônia e tal. Ó, então, vamos fazer estudo bíblico?
Poxa, você já está até se sentindo mal na casa, ainda, vou ter que abrir a Bíblia. Aí ele é o Senhor de Deus, ele sabe tudo, você não sabe nada. Você não pode argumentar nada com ele, que tudo ele, né? Ora, meus queridos irmãos, quem está querendo ouvir isso aí? Vamos falar a verdade. Religião de palha. Isso é religião de palha. Né? A prática é outra coisa. É isso aqui, ó. Coração puro, boa consciência. Ninguém quer ouvir um cara de pau pregando. Desculpa falar assim. O que é um cara de pau? Vida toda torta e vem querer ainda te instruir quanto que você deve fazer. Não é assim? Ora, boa consciência. Você dorme com a consciência tranquila hoje? Ou não dorme? Né? Se dorme, amém. Então, olha, com muita humildade. Quando tiver que falar com alguém, olha, ora bastante antes, né? Poxa, olha, sabe, Deus tem me impressionado a colocar assim, assim, assim. Fala e deixa. Quem tem peso de autoridade é a palavra. Não é a tua força. Quem tem mais idade já aprendeu isso, né? Os filhos ficam grandes, casam, tal, depois aí é só aconselhar, não adianta tentar impor. Não vai impor nada. Não é assim? Então, isso com o tempo Deus vai ensinando, mas para o cristão ele quer ensinar antes disso. Ele não quer esperar que as pessoas fiquem idosas para se converterem. Eu lembro quando eu era novo, eu escutava isso, né? Religião é coisa de velho, né? Porque daí já não tem mais força para curtir o mundo, então agora ele vai se entregar a Deus. Tá certo isso, irmãos? Ora, tá errado. Tá totalmente errado. Né? O certo é, você tem que entregar para Deus as primícias, e não é só a renda, que daí vamos falar que é o pastor do evangelho da prosperidade. Não, as primícias do teu vigor, as primícias da tua capacidade mental, as primícias do teu tempo, né? As primícias das tuas habilidades, dos teus talentos, é isso que deve ser entregue ao Senhor. E aqui diz, uma fé não fingida. Uma expressão que a gente ouvia muito, né? Crente do pau oco, né? Crente só do sábado ou do domingo, depende da igreja onde ele vai, né? Quer dizer, biblinha debaixo do braço, cabelinho arrumado, ajeitadinho, no dia de ir para a igreja, mas fora daquilo o pessoal fala, isso aí, olha, cuidado, viu? Não dá para fazer negócio com ele, né? Então, quer dizer, o Deus da pessoa é o mamão, é o dinheiro, mas no dia lá, não, eu vou lá, dou meu dízimo, aí o pastor já fica satisfeito. Irmão, vocês acham que eu vou ficar satisfeito se você vier aqui pôr o teu dízimo e a tua vida foi iníqua? Eu não vou estar satisfeito. Sabe por que eu não vou? Porque eu estou vendo que você não está no bom caminho. O bom caminho não é quando eu entrego o dinheiro, o bom caminho é quando eu obedeço a Deus. Esse é o bom caminho. E para Deus não tem diferença entre quem dá muito e dá pouco, né? Então, essa visão enviesada, distorcida que existe aí de forma geral em muitos líderes religiosos, não estou aqui acusando ninguém especificamente, só estou dizendo que existe porque existe mesmo, né? Essa visão distorcida, ela tem que ser clareada, vamos passar um pano nesse vidro aí, né? Enxergar as coisas como realmente são. Ora, você veio aqui para quê? Para me agradar? Ah, eu vim porque eu tenho amigos aqui. É por isso? Igreja é lugar de... só congraçamento, né? Não, igreja é lugar de comunhão. Comunhão em primeiro lugar com Deus, aí sim, em segundo lugar com os irmãos. Porque se todos estão em comunhão com Deus, estarão em comunhão uns com os outros, né? Ah, eu encontro várias pessoas que eu não conheci, que estão em segmentos da sociedade muito diferentes, mas aqui, poxa, nós nos encontramos, porque o mesmo Espírito nos trouxe, porque o mesmo Espírito nos move, porque o amor de Cristo nos constrange, e aí nós somos um povo. Não é assim, irmãos? Por isso que quando chega uma pessoa, né, a gente vê hoje e fala, que bênção, parece que eu vi há 10 anos já. Não é assim? Porque se o Espírito é o mesmo, opa, eu me sinto em casa. Então, meus queridos irmãos, vamos atentar para o essencial. Porque quando o Senhor Jesus vier a buscar a sua igreja, ninguém se engane, está ali, último verso de hoje, característica da igreja que ele virá buscar. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Diz assim, vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra,
para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E ser irrepreensível não é andar que nem um fariseu. Né? Como é que era o fariseu? Eu sou o justo, o resto é o resto. Né? Eu sei tudo, ninguém sabe nada. Né? Está tão preocupado em corrigir os outros que esquece dele mesmo. Então, irmãos, Deus vem buscar uma igreja irrepreensível. E Ele está convidando todos nós para fazermos parte dela. Ah, mas eu ainda não sou irrepreensível. Opa, se você está pensando assim, chegou no lugar certo. Porque eu também não sou. Ainda. Mas pretendo ser. Em nome de Jesus. Amém. Todos nós, não é assim? Amém. Quem gostaria de chegar a ser irrepreensível aos olhos de Deus? Que assim seja. Em nome de Jesus. Né? E que Deus nos ajude. Amém? Vamos nos colocar de joelhos e falar com Ele. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, contritos na Tua presença, pedindo perdão dos nossos pecados, reconhecendo as nossas fraquezas, nós nos chegamos diante da Tua infinita pureza e majestade, pedindo que o Senhor, na Tua misericórdia dada em Jesus, derrame o Teu Espírito sobre a Tua igreja que está necessitada. E que nós, Senhor, saiamos daqui com os corações cheios do Teu amor, com o desejo sincero de fazer a Tua vontade, de viver com sinceridade na Tua presença, de sermos crentes não fingidos e andarmos, Senhor, de boa consciência para contigo. Venha nos ajudar, ó Deus, fortalece-nos e guia-nos, para que façamos a Tua vontade e para que efetivamente o mundo, ao olhar para nós, possa ver que o Senhor tem feito uma grande obra nas nossas vidas. Opera, ó Deus, em favor de cada um que aqui veio. Também opera em favor de cada um que está assistindo. Hoje, há limitações que impedem a todos nós de estarmos juntos, mas não de recebermos as bênçãos que vêm de Ti. Porque o Senhor Jesus prometeu que estaria conosco em todos os dias. E o Senhor está em todos os lugares. Então, Senhor, derrame a Tua bênção também sobre todos aqueles que nos assistem. Fortaleça a Tua igreja, guia-nos a fazer a Tua vontade e traga-nos aqui na próxima reunião, se for da Tua vontade. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã que nos assiste, quero estender a você o nosso convite para que você continue nos acompanhando. Lembrando que as transmissões do culto acontecem sempre aos sábados, no horário de 11 horas da manhã. E a Escola Bíblica das Crianças, 10 ou 15 para as 10 da manhã. Você nos encontra pelo canal do YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. Também estendo um apelo, um convite para você. Você cujo coração o Espírito de Deus convenceu. O Espírito falou com você e disse, eu escutei a verdade hoje. E eu sei que este é o caminho. E você quer estudar mais da palavra, quer se preparar para amanhã dar o passo do batismo. Entre em contato conosco, vai ser uma alegria podermos te ajudar. Nosso número de WhatsApp, 55 para quem está fora do Brasil, 41 99509 8425. Quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, mas não sem antes fecharmos os olhos, porque ao falarmos com Deus deve ser assim. Convido você a fechar os olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe e espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.